Fala pessoal, muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, a depender do horário que você esteja vendo este vídeo. Meu nome é Charles Prado Monteiro, sou sócio fundador da Elevate Capital e sejam todos muito bem-vindos à nossa carta mensal do mês de fevereiro. Sem mais delongas, já deixo aqui, como de praxe, começar a compartilhar a minha tela com vocês. E deixa eu ver aqui, acho que essa é a melhor forma. Perfeito. Então, vamos falar da performance da carteira da Elevate, os principais acontecimentos que ocorreram no mês de fevereiro. Começando pela carteira de renda fixa. A carteira de renda fixa, no mês de fevereiro, ela teve uma performance superior à Selic, né? Ficando aí 1,17% versus 0,82% da taxa para o mês de fevereiro. Um mês curto, né? Então, apesar de ser, né, estarmos em um ano bissexto e ter um dia a mais, mas por conta do feriado neste mês, a gente tem menos dias úteis, né? O que explica, de uma certa forma, uma performance de somente 0,8 da Selic, mas mesmo assim a gente entregou uma performance no mês muito melhor do que a do índice, né? Se a gente faz o recorte do ano 2024, a gente ainda está atrás do índice, né? Isso se deu basicamente a performance da carteira de renda fixa, mais especificamente de dois ativos, né? Dos fundos de renda fixa, os fundos incentivados que a gente investe, a gente já explorou muito esse motivo na carta mensal de janeiro, então não vou chover muito no molhado e, óbvio, qualquer dúvida, qualquer ponto que não tenha ficado claro na última carta, ou eventualmente você tenha novas dúvidas, estamos sempre à disposição para conversar em todos os canais de atendimento, seja e-mail, telefone, WhatsApp, sinais de fumaça, estamos sempre disponíveis para isso, tá? Desde o início, né? Então, se a gente pega a performance da carteira oficial desde janeiro de 2018, a gente bate aí com tranquilidade a taxa Selic. Se a gente for dividir, né, essa rentabilidade que ficou em 1,17% no mês de fevereiro, a gente teve os ativos de tesouro, né, basicamente Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, uma performance de 0,84 no mês, levemente acima do benchmark, né? O destaque positivo para o mês de fevereiro, sem dúvida, foi o recebimento de juros do Tesouro IPCA+, né? Principalmente, se eu não me engano, os de vencimento de 2030, 2032 e 2040, que acabaram caindo na conta, né? Como o próprio nome já disse, semestralmente o Tesouro vai distribuindo esses juros. Agora o próximo vai ocorrer no mês de agosto. Perfeito? Quando a gente olha os fundos de dívidas, né, que não são basicamente os ativos que terminam com 11, CADIF, BDIF, RURA 11, KNCA 11, Infra 11 e outros ativos, a depender do seu perfil de investidor, a gente teve uma rentabilidade positiva, né, de 1,47%, comparado com o benchmark de 0,8 da renda fixa. A gente também ficou muito feliz com essa entrega. Mesmo no ano, estamos atrás, né, quando a gente pega essa classe de ativos de fundos de dívida, mas a gente entende que é um cenário macro passageiro. Se a gente conseguir passar ileso por essa crise que está tendo, né, atrelada ao mercado agrícola, quebra de safra, isso ainda não impactou a gente diretamente, são os ativos que a gente investe não sofreram com esses efeitos, e se isso se prorrogar pelos próximos 3 meses, a gente provavelmente vai recuperar e ter uma rentabilidade aí muito melhor do que o benchmark do período. Mesmo por isso, vocês devem ter percebido que a gente aumentou posição nesses ativos, aproveitando a queda que aconteceu no mês de janeiro, tá? E já começamos a colher um bom fruto já agora em fevereiro e estamos colhendo também em março. Então, o destaque positivo para a renda fixa, sem dúvida nenhuma, foi o nosso querido IFRA 11, né? É um ativo relativamente novo na carteira, que a gente incluiu ele, se eu não me engano, talvez no último trimestre de 2023 na carteira. É um ativo que vem performando super bem, né? Ele foi uma escolha para diversificação de riscos do CADIF, que é o ativo original da carteira com essas características, né? E aí acho que é legal explicar para vocês um pouco o porquê dessa performance tão forte do IFRA 11, né? Então, não sei o quanto vocês vêm acompanhando, né? Mas o governo, né, através da CMN, Comitê Monetário Nacional, fez duas mudanças de regra para a emissão de alguns títulos de dívidas, né? As famosas CRIs, CRAs, LCIs, LCAs e as LIGs. Por que que isso é importante a gente entender, né? Então, só para vocês fazer aqui um big picture do mercado de renda fixa,
O governo, originalmente, para incentivar projetos de infraestrutura, ele criou um mecanismo chamado debêntures incentivadas, né? Então, o que que é uma debênture? Ele é um título de dívida de uma empresa. Então, imagina que você é uma empresa transmissora de energia e você quer aumentar a sua capacidade de transmissão. Isso, para a infraestrutura do país, é uma obra muito benéfica para o país, né? E por ser uma obra benéfica que melhora a infraestrutura do país, o governo isenta a rentabilidade desse tipo de ativo, desse tipo de dívida, né? Que seria, no caso, uma debênture. E aí, é o que normalmente a gente chama no mercado de debêntures incentivadas. Perfeito? Então, nesse sentido, isso já funciona já há bons anos. E o IFRA 11 ele é o exemplo de um fundo de debêntures incentivadas geridas, neste caso, pelo Itaú. E aí você tem uma. E aí o negócio deu tão certo que começaram a criar outros papéis, né? Então, o CRI, que é o Certificado de Recebíveis Imobiliários, e o CRA, que é Certificado de Recebíveis do Agronegócio. Então, uma forma de também incentivar esses setores específicos, como o setor imobiliário e o setor de agronegócio, o governo também criou um mecanismo para a emissão de títulos de dívida que também contam com a isenção de imposto de renda. Só que isso começou a tomar uma proporção um pouco assustadora. Então, assim, se você tem um título de dívida original, ok, você vai lá, vamos pegar um exemplo, né? Ah, você é um agricultor e precisa comprar novas máquinas para melhor eficiência da sua produção. E aí isso tem um custo. Então você emite um título de dívida, capta esse dinheiro do mercado e devolve esse dinheiro acrescido de juros, né? Ao fazer isso, o benefício para quem vai dar esse dinheiro é porque, como ele tem isenção de renda, naturalmente você gera um fluxo maior de investimentos para esses setores. Só que a regra ela ficou meio ambígua e tinha alguns pontos ali em aberto, digamos assim, que começou a ter uma enxurrada de emissão de títulos que não necessariamente eram títulos de dívida, mas estruturas complexas que, na verdade, não estava prestando o devido fim de incentivo ao desenvolvimento do agro e do mercado imobiliário no Brasil. Então, o governo viu essa, e de fato isso era uma coisa errada, corrigiu, trazendo muito mais rigidez e restrição para a emissão desses títulos, né? Então, quando você tem, imagina que você tem um fluxo de dinheiro que estava indo para esses ativos como os CRIs e CRAs, LCs e LCAs. Esse fluxo ele começa a enxergar uma baixa oferta, porque você tem menos pessoas emitindo, porque as mudanças nas leis deixaram essas emissões mais restritivas. Naturalmente, esse fluxo financeiro se voltou para o mercado de debêntures incentivadas. E aí os ativos como o CADIF, o IFRA, BEDIF, e para alguns casos o XPID 11, se beneficiam desse movimento. Por isso que a gente teve uma forte valorização. Aqui a gente traz o infra, porque foi uma valorização de destaque, mais de 3%, né? Mas a gente também teve outros papéis com essa característica que surfaram uma boa onda no mês de fevereiro. Perfeito? Ah, e vale destacar também que o IFRA, ele vem aí com dividend yield, né? Um pagamento de dividendos mensais, pegando o valor da cota, acima de 1%, que é muito bacana, mesmo no cenário que a gente está vivendo hoje, que é um cenário de corte de juros. Então, basicamente, de renda fixa, acho que era isso que a gente queria trazer de principais destaques para vocês, que foi um mês bom, o mês de fevereiro. Quando a gente pega o mês de fevereiro em bolsa, né, a gente teve uma performance na carteira de 3,57% versus 1% do Ibovespa, o que também mostra que fevereiro foi um mês muito bom para nós. Se a gente faz o recorte no ano, né, pegando dados de janeiro e de fevereiro, a gente está ainda no negativo em menos 2,4% versus menos 4% do Ibovespa. Então, tanto no mês de fevereiro como no ano, a Elevate ela vem performando melhor do que o índice. Se a gente pega desde o início, de fato, né, com ainda mais a visão que a Elevate imprime de investimentos de médio e longo prazo, a gente tem uma rentabilidade aqui praticamente mais do que o dobro do Ibovespa, né, com uma performance acumulada de praticamente 143% versus 70% do Ibov para o mesmo período. Se a gente quebra essa rentabilidade que eu apresentei para vocês de 3,57%, a gente tem duas classes de ativos que a gente classifica como renda variável na Elevate, né? Os ativos de ações, que são investimentos em ações de empresas listadas em bolsa brasileira, né?
Essa carteira teve uma rentabilidade de mais 1,22% no mês versus o mesmo 1% do Ibovespa, levemente acima. Sem dúvida nenhuma, o principal destaque do mês de fevereiro foi a performance de criptoativos, né? Então, a gente tem uma ETF na nossa carteira que replica o comportamento de cripto, que é o Hash 11, que também já foi fruto aí de vários vídeos explicando a tese e o porquê que a gente investe nisso, né? Então, isso é um negócio muito bacana, assim. A Elevate, ela é uma casa basicamente fundamentalista, né? Então, é um value investing mais raiz, a gente costuma dizer, tem as preocupações muito fortes com aspectos sociais, ambientais, de governança corporativa de todas as empresas que a gente investe. Porém, quando a gente olhou o cripto, tem um conceito de diversificação e construção de portfólio, né? E aí, existe uma metodologia que a gente segue muito, que é até um livro muito bacana, que é Desbravando a Gestão de Portfólios, escrito pelo David Swensen, se eu não me engano. Esse mesmo, que ele foi o gestor da Foundation de Yale, né? E de Princeton, se eu não me engano, que tenha uma questão de você construir um portfólio completo, né? Então, a gente não pode investir só em bolsa, a gente não pode investir só em tesouro, nem só em fundos. O ideal é a gente fazer um equilíbrio entre estes ativos. E quando a gente olha os criptos ativos, né? Basicamente, a Bitcoin, ela acaba sendo a mais famosa das moedas, é, ela acaba tendo um papel de portfólio muito importante, de descorrelação de ativos, né? E aí a gente percebe isso acontecendo na prática agora no mês de fevereiro, com uma alta aí de mais de 45%. Então, isso ajudou muito a gente na performance do mês de fevereiro. Mesmo porque vocês devem ter percebido aí que a gente provavelmente priorizou o resgate de Hash 11 nas últimas recomendações de atualização de carteira. E um questionamento que fica, né, é basicamente tentar entender por que dessa performance tão forte desse ativo, né? Ele já performou mais de 100% em 2023, então teve um papel também fundamental na nossa performance no ano passado, e vem tendo um papel também fundamental na performance deste começo de ano. Aqui a gente pega esse número de mais 45% de retorno, que como a carta mensal ela se refere ao mês de fevereiro, a gente está fazendo o recorte do dia 29 de fevereiro. Se a gente olhando a data de hoje da gravação do vídeo, né, dia 15 de março, a gente já está com uma rentabilidade praticamente de 70% de hash 11, né? E aí, por que, né, Charles, dessa alta tão expressiva deste ativo? Aqui a gente elencou três principais pontos, né, que acho que vale ressaltar. Um primeiro ponto é a expectativa de queda de juros no mercado americano. Então, o que que a gente viu acontecer nos últimos anos, né? Então, não só nos Estados Unidos, mas no mundo como um todo, né? Ainda decorrente do processo do Covid, a gente teve, né, um aumento de incentivos, o que, de uma certa forma, descalibrou riscos fiscais de todos os países. E aí, em decorrência disso, a gente viu um momento de alta inflação e, decorrente disso, a gente viu um aumento de juros. Quando os Estados Unidos, que à vista do mercado, a economia mais segura do mundo, ele começa a pagar juros mais elevados, é natural que isso vire uma espécie de um buraco negro, né? É como todo o dinheiro do mundo fosse buscar qual que é o investimento de menor risco no mundo. São o que eles chamam de treasuries, né? Que seriam os títulos públicos norte-americanos. Esses títulos pagavam sempre uma média de 0,5% a 1% e passaram a pagar 5%. Então, isso foi um grande aspirador de recursos que a gente viu acontecendo aí nos últimos 2 anos. E muito provavelmente os Estados Unidos ele saiu, né, do 0 para esse 5, já está estabilizado nesse 5 desde o final do ano passado, e é muito provável, e a gente também na LBJ trabalha com esse cenário, que os juros nos Estados Unidos vão começar a cair este ano. A gente não sabe se vai ser daqui um mês, 2 ou 3 meses, mas a gente sabe que muito provavelmente na nossa visão, eventualmente no segundo semestre, isso venha a ocorrer. E aí, muitas pessoas, quando investem no Bitcoin, o Bitcoin ele não gera renda, né? Então acaba sendo um investimento que não tem uma dinâmica de pagamento de dividendos, diferente de um tesouro que você tem a garantia de receber 5% ao ano. Se você vai ter um movimento que esse papel ele começa a pagar menos, e a expectativa é que cada mês que passa ele pague cada vez menos, as pessoas já vão se antecipando e buscando alternativas, né? Então isso explica um pouco um fluxo mais forte de compra do Hash 11.
Um outro ponto também importante que a gente colocou, que eu já também já expliquei, né, que é essa questão de aumento de gastos, que eleva o risco fiscal, e aumento da inflação. Então, o Bitcoin, diferente de outras moedas, como o dólar ou como o euro, no caso do dólar, pegando ele como exemplo, os Estados Unidos ele tem a liberdade de imprimir a quantidade de dinheiro que ele quiser, né? E isso, de uma certa forma, inflaciona o mercado, né? Quanto mais moeda você imprime, teoricamente, menos valor ela passa a ter. Como o Bitcoin tem um processo muito mais controlado de emissão e ele tem um teto limite, do ponto de vista monetário, ele acaba sendo, eventualmente, uma moeda com um risco fiscal muito menor do que, no caso, nesse sentido, dólares e euros. Então, isso também, de uma certa forma, gera um fluxo de compra para criptoativos. Teve a discussão também, né, da aprovação de uma norma americana que permitiu a criação de ETFs no mercado americano de cripto, e o mercado de ETFs lá é um mercado de bilhões de dólares, isso também gerou um fluxo mais forte para esses ativos. Tem aqui um processo que é o processo de halving também, que ele é muito importante. Não sou grande especialista em bitcoins, mas só para vocês entenderem, eles têm ali um teto de quantos bitcoins podem ser mineradas, né? Ou eventualmente pode estar em circulação. E a cada 4 anos, a quantidade de novos bitcoins ofertados, ele cai pela metade. Então, este evento ele vai acontecer agora, né, em abril deste ano. E aí, muito provavelmente, quando isso acontecer, vai existir um fluxo menor de geração de novas moedas. E aí é uma questão de oferta e demanda. Então, se você vai ter uma redução na oferta de novos criptos e a demanda ela continua estável, ela aumenta, é natural que o preço desse ativo ele se valorize. Então, isso são um dos principais motivos que levam a essa alta da cripto e a gente, por estar posicionado nisso, também estamos colhendo bons frutos este ano, como colhemos também já nos últimos anos. Um outro destaque positivo também que eu queria trazer para vocês, aqui a gente colocou as 3 ações que melhor performaram na carteira em fevereiro, né? Então, a gente tem o caso de Suzano com mais de 10%, Kepler com mais de 7%, Schultz com mais de 7%. A gente também teve aqui o caso de Jales com mais de 6%. E se vocês forem perceber, né, Suzano, Kepler, Jales e também Schultz são as principais posições que a gente tem na carteira da Elevate, né, nessas poucas empresas. E a gente viu uma performance muito forte no mês de fevereiro. Então, o que a gente percebeu que deixa a gente muito feliz, né, é que a gente está bem, agora o mês de fevereiro, março, né, é um período de publicação de resultados, né? Então, as empresas, na verdade, elas são meio atrasadinhas no Brasil, só agora elas estão publicando os resultados financeiros do quarto trimestre de 2023. Esse é um momento muito importante, né? Porque o mercado, ele, de uma certa forma, ele vai tendo oscilações de curto prazo, que acaba sendo, eventualmente, especulações de mercado, mas toda vez que você tem uma publicação de um resultado trimestral, começa a pegar aquilo que era especulação e trazer para a realidade. Então, quando a gente investe em ações, e essas ações elas têm uma performance forte no período onde esses balanços foram publicados, isso mostra a assertividade da Elevate na escolha desses ativos, né? Então, o mercado ele faz uma interpretação de uma determinada empresa, a gente entende que essa interpretação ou esse pessimismo ele pode estar exagerado, e aí a gente entende que é o momento certo de incluir isso na nossa carteira. Lembrando que a gente tem dois... Opa, está vibrando aqui. Lembrando que a gente tem dois critérios de análise básicos, né? Um quali e um quant. Então, toda vez que a gente faz uma escolha de uma empresa na carteira da Elevate no quali, a gente se preocupa de novo, né? A gente tem aqui uma tríade. Na verdade, é um pouco mais de uma tríade. Depois eu vou pegar uma nova apresentação e reforçar isso para novos clientes. Mas é uma questão, a gente olha muito a questão do modelo de negócio, da natureza daquele empreendimento, a partir disso, a gente analisa a questão de risco de governança corporativa e olha aspectos sociais, ambientais e econômicos daquele negócio, para entender se qualitativamente a gente quer ser sócio desta empresa. Uma segunda etapa, a gente faz o economics, né? Que é começar a fazer fluxo de caixa, estimar valuation no negócio, para entender se, além de ser uma excelente empresa, ela é uma empresa negociada com desconto em bolsa. Então, é dessa forma que a gente acredita gerar valor no mercado no médio e longo prazo. Então, Suzano teve resultado publicada com um resultado acima da expectativa, uma empresa que a gente gosta bastante.
Kepler, que é a maior posição da carteira da Elevate, também é uma empresa que a gente gosta muito do time lá, também publicou um resultado, não vou dizer que foi um resultado maravilhoso, mas foi um resultado bom comparado com o que o mercado esperava da empresa. A mesma coisa de Shoes, e Shoes enfim, a gente fez até uma carta mensal específica de Shoes. Na verdade, já fizemos de Kepler e de Shoes, falta fazer uma de Suzano. É, mas também, enfim, é uma das ações que mais se valorizaram desde do Plano Real em 94, e a gente tem desde o início da carteira da Elevate também. Então, e além de tudo isso, né, a gente de fato vive um cenário aqui com mais incertezas para os próximos trimestres, né? Então, isso, de uma certa forma, ressalta a importância de você fazer um stock picking correto, né? O que é o stock picking correto? Você, de fato, escolher boas empresas, boas ações, a bons preços de entrada para carregar na carteira. Porque a gente vê que a Bolsa Brasileira, se a gente pega o índice por si só, ele vem tendo muita volatilidade e as empresas vêm sofrendo bastante, né? As principais, a gente vê aí notícias quase todo dia ou toda semana, eventualmente, questões aí polêmicas envolvendo o Petrobras, questões ainda mais polêmicas envolvendo a própria Vale, que são empresas que no nosso qualitativo, justamente por isso, não entram na estratégia da nossa carteira, mas ela acaba gerando muito fluxo para a Bolsa como um todo, e acaba, no curto prazo, impactando também parte das nossas estratégias de investimento por uma questão de fluxo de capital estrangeiro, tá? Então, por conta disso, se faz ainda mais necessário a escolha correta de empresas para compor a nossa carteira, e a gente está muito feliz e muito confortável, tanto com performance, como da carteira, como também dos ativos em específicos. Tem alguns ativos que a gente está comprando agora e não espera ter uma grande performance de curto prazo, né? Como é o caso de Unipar, como é o caso de Ferbasa, como é um caso de uma ação aí recém inclusa na carteira que foi incluída na carteira que foi Gerdau, mas eles são ativos que a gente gosta muito, empresas que a gente gosta muito, extremamente baratas. A gente não sabe quando que o ciclo vai virar. A gente sabe que, na verdade, já chegou no, no, no bórum do ciclo, né? E agora, quando você tem essa ascendência, a gente não sabe o mês ou o dia que isso vai acontecer, mas a gente tem uma expectativa também muito positiva. Por isso que eles não são ações que têm triggers de valorização no curto prazo, mas, de novo, são empresas muito bacanas, muito boas, que cumprem todos os nossos requisitos qualitativos, que estão descontadas, que tendem a dar aí uma performance melhor ainda quando a gente olha um horizonte maior de investimentos. Bem, pessoal, eu acredito que era isso. A nossa carta mensal foi uma carta aqui um pouquinho mais curta. A gente, por ser esse período um pouco mais intenso de publicação de resultados, tem a questão também do IR, que está concorrendo aqui. A gente está com a agenda um pouco mais agitada nessas últimas semanas. Relembrando, né? Então, agora a gente começa no mês de março, starta o processo de declaração de imposto de renda. Qualquer dúvida, qualquer ponto que vocês têm, a gente já comunicou vocês sobre a nossa ajuda neste sentido, mas a gente sempre está super à disposição através de e-mail, telefone, WhatsApp, sinais de fumaça, enfim. Conte conosco também para ajudá-los neste processo. Perfeito? Gostaria aqui de desejar aí um excelente dia para vocês, um excelente mês, uma excelente semana. E se não nos falarmos, acho que a gente não se fala até a Páscoa, então já de forma antecipada desejo aí uma excelente Páscoa para todos vocês. Um grande abraço, até mais.